Olá, meu nome é Pedro Dória e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Meu entrevistado essa semana é o professor Idelber Avelar. O Idelber é professor de letras na Universidade de Tulane, em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Agora, além de ser um professor de letras, o Idelber é também um velho observador da política brasileira. Primeiro como militante, ele sempre militou dentro da esquerda, mas principalmente depois, com o surgimento da internet, de todo esse debate político que existe no digital. Ele participa, ele analisa simultaneamente. No livro novo do Idelber, acabou de sair, era editora Record, se chama Eles em Nós, Retórica e Antagonismo Político no Brasil do século XXI. Nesse novo livro, o Idelber junta as duas coisas: a militância como analista e, simultaneamente, o professor de letras, para recontar a história da política brasileira desde a eleição do ex-presidente Lula em 2002, na virada para 2003. O que o Idelber faz é análise do discurso, ou seja, como é que os políticos constroem os seus discursos, que palavras eles usam para contar a história do que eles estão fazendo, como que isso é percebido pela população. É usando sempre essa ferramenta que o Idelber conta primeiro do surgimento do lulismo, com Lula na presidência. Então, desse encontro em 2004, 2005, dessa aliança que se forma entre o lulismo e aquilo que o professor de filosofia Marcos Nobre chama de PMDBismo, né? O Lula como líder de um partido de esquerda, se encontrando e fazendo uma aliança com as velhas oligarquias brasileiras. Como que essa aliança produz um governo de muita estabilidade, que tem um discurso muito particular, e quando essa estabilidade se desmonta a partir de 2013, com aquela explosão popular que aconteceu no Brasil, sobre a qual a gente tem muito pouca explicação. De 2013, tem o surgimento da Lava Jato. Como que a Lava Jato se encaixa aí nos vários discursos, que novas histórias são trazidas a partir daí? O impeachment da presidente Dilma, a aceleração da instabilidade do sistema político que vem do impeachment e, por fim, evidentemente, esse resultado surpreendente, que é a eleição do primeiro presidente extremista da história da República Brasileira. Não é o livro do Idelber um livro que busca culpados, que busca vítimas. É um livro que busca as histórias que são contadas, como que essas histórias levam, de certa forma, a ações, a uniões, a desuniões, a conflitos, a falta de conflitos, a alianças. No fim das contas, é essa grande bagunça do Brasil explicada de um ponto de vista particularmente original, que é o ponto de vista da análise da retórica. É um livro que não é um livro chato, muito pelo contrário, é um livro muito envolvente. É uma história que está lá, mas é uma história que o Idelber conta para a gente também aqui, nessa entrevista que você acompanha a partir de agora. Idelber Avelar, muito obrigado por ter aceito o convite para essa conversa. Obrigado a você, Pedro, pelo convite. Prazer falar contigo, um prazer conversar com os leitores, ouvintes do meio. É um prazer, cara, sempre. Bem, eu adoro conversar com você sempre. Idelber, seu livro se chama Eles em Nós, Retórica e Antagonismo Político no Brasil do século XXI, lançado agora pela Record. Deixa eu começar pelo básico. Você, através da linguagem, através dos discursos, da retórica política, você reconta a história do Brasil mais ou menos, às vezes vai um pouco mais para o passado, mas principalmente a partir da posse do ex-presidente Lula, ali naquele momento, 2002, 2003, tal, repassa essa história toda para tentar explicar como que nós chegamos aqui. Como que nós chegamos aqui ao primeiro presidente extremista da história do Brasil? A gente nunca teve, nem entre os ditadores extremistas na presidência, né? Eu acho que esse é o grande mistério que todo mundo está tentando decifrar. O livro se chama Eles em Nós. Quem são eles, Idelber? Bom, eles
designa aí uma espécie de sujeito indefinido, que não se sabe muito bem quem são, mas que aparece sistematicamente nos discursos populistas de esquerda e de direita, como o inimigo do povo, como aquela parte do povo que é externa ao povo. Valha o oxímoro aqui, né? Todos os discursos de identidade nacional, todos os discursos de... O que é um oxímoro? Não deixa de explicar essas Sim, um palavras, não, que tu oxímoro sabes. é uma figura retórica que é caracterizada pela presença de dois opostos no mesmo espaço semântico. Então, quando você diz, por exemplo, aqui está o gordo e aqui está o magro, isso é uma antítese, né? As antíteses, elas podem ser irreconciliáveis, em cujo caso a gente as chama de antinomias, ou elas podem ser reconciliáveis em uma síntese, em cujo caso a gente as chama de contradição. Mas o oxímoro é quando esses dois polos opostos estão no mesmo espaço semântico. São aquelas expressões que te dão a sensação de uma espécie de enlouquecimento da linguagem. O círculo quadrado, a água seca, algumas pessoas diriam a inteligência militar. Esse tipo de coexistência, dos opostos no mesmo campo semântico é chave para você entender os discursos populistas, porque o discurso populista ele é sempre construído em cima da designação de um eles. É um eles indefinido, vago e que pode ir mudando ao longo do tempo. O eles é aquela parte do povo que o sujeito que está designando o povo não reconhece como parte do povo, né? Aquela parte do povo que é externa a ele, que não é verdadeiramente povo. E isso pode, por exemplo, no caso do discurso lulista, pode ser a classe média estrangeirizante, pode ser os ambientalistas obcecados com perereca, que são sistematicamente ridicularizados nos discursos do Lula, né? E, no caso do bolsonarismo, evidentemente, isso se exacerba de uma forma alucinada, de uma forma muito virulenta, de uma forma bélica e extremista. Então, o eles no bolsonarismo é um inimigo a ser exterminado, né? O eles no lulismo não era um inimigo a ser exterminado, certo? Mas existia, ao longo da construção do discurso lulista, a sistemática referência a um eles do qual a gente devia desconfiar. Essa ideia do título do livro me veio em uma conversa com um cidadão comum, em um grupo de Zap, em que ele me disse, a gente não estava falando necessariamente do lulismo, nem dos governos do PT, mas ele me disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele me disse, tanto falaram do eles, que o eles apareceu. Então é por isso que o capítulo dedicado ao bolsonarismo se chama A Rebelião do Eles. É a rebelião de uma série de sujeitos que foram designados durante muito tempo como eles. Eles lá do outro lado, eles que não são necessários, eles que não são autenticamente ou genuinamente povo, né? É isso. Pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. É o que a gente chama nas faculdades de letras de significante vazio. É um signo que está ali e cuja única função é ocupar aquele lugar. O conteúdo não importa. O conteúdo pode ir mudando. O eles, a natureza desse eles, pode ir mudando. Por exemplo, no caso do discurso bolsonarista, o Sérgio Moro passou a ser parte do eles, né? Ele passou a ser parte dessa conspiração, né? Que inclui o STF, os governadores, a Globo, o PT, os prefeitos e os traidores, né? Então, é isso. O lugar desse eles no discurso político brasileiro deste século me pareceu que era uma metáfora interessante para intitular o livro. Então, deixa,
Então, acho que vale a pena, para a gente conseguir chegar no Bolsonaro. Eu sei que você não faz isso no livro, mas eu vou tentar, até para ajudar quem está nos acompanhando, tentar puxar uma ordem cronológica das histórias para a gente chegar na maneira como você está contando essa história. Inevitavelmente, a gente tem que começar no Lula. O Lula apresenta uma visão de Brasil, né? Ele apresenta um discurso determinado em que ele constrói o que ele vê como Brasil. E nisso que ele constrói esse discurso, num determinado momento, imediatamente após o Mensalão, ele faz o pacto com o PMDB, que se torna uma união bastante estável, política, que estabiliza o governo e torna o governo petista, na verdade, um governo longevo, né? E essa relação vai se desgastar num determinado momento e implodir. O que é essa visão do Lula de Brasil? O que é esse Brasil que está nos discursos do Lula? Talvez seja mais preciso como pergunta. E como que isso politicamente acaba aparecendo numa aliança com o PMDB? É uma pergunta excelente, porque me permite explicar um dado que está no livro, que é a diferença tremenda, Pedro, entre a visão de Brasil que aparece nos discursos do Lula ao longo de 2003 e 2004 e o tipo de visão que começa a aparecer nos discursos do Lula a partir de 2005, depois do Mensalão. Se você observar os discursos de 2003, 2004, não existe antagonista. Não existe antagonista nos discursos do Lula. É aquela pegada da carta aos brasileiros. Então, os inimigos do Brasil, eles não têm CPF, eles não têm endereço, eles não têm nome. Eles atendem pelas alcunhas de preguiça, falta de autoestima, falta de vontade, falta de ficar com a cabeça erguida, essas coisas. Nos anos de 2003 e 2004, o Lula fala sistematicamente que não aguenta mais ouvir falar em imperialismo. É uma coisa que seria, digamos, contraintuitiva, né? Na medida em que é um partido de esquerda que chegou ao poder, na medida em que existem outras experiências de esquerda na América Latina que sistematicamente referem o imperialismo como uma realidade, não só as experiências, digamos, de Cuba ou do chavismo, mas o próprio peronismo na Argentina, por exemplo, jamais governou sem pautar o tema do imperialismo, né? E o Lula, há dois discursos muito chave do Lula em Ouro Preto, ambos em Ouro Preto, um em março e outro em maio, se não me engano, de 2003, em que ele diz que nós precisamos abandonar essa ideia de que os problemas do Brasil, a fonte dos problemas do Brasil, está no imperialismo americano e que a culpa é dos outros. Nós temos que andar de cabeça erguida, resolver os nossos próprios problemas, etc. Então, ali não tem antagonista. Depois da crise do Mensalão, como você apontou, entra o PMDB ao governo e começa isso que eu chamo de arranjo oximorônico, que é a forma como o lulismo administra o PMDBismo brasileiro, né? Todos nós sabemos que esse arranjo que o Marcos Nobre chama de PMDBismo, ou seja, essa característica particular da democracia brasileira, em que os presidentes não são eleitos com maioria no Congresso, jamais, e precisam, uma vez eleitos, negociar com o parlamento a formação de uma supermaioria. E o mecanismo através do qual se negocia a formação dessas supermaiorias é o que nós poderíamos chamar de democracia do veto, da chantagem a portas fechadas, certo? Você leva os antagonismos reais da sociedade, que existem na sociedade, você pega esses antagonismos e leva para o interior de uma sala fechada, eles não aparecem no sistema político aberto, digamos,
e são negociados através de um mecanismo que é um mecanismo de produção de supermaiorias legislativas baseadas na chantagem, no suborno e no veto. Né? Pois bem, esse é o PMDBismo. Agora, o lulismo administra essa máquina sem romper com ela. Sem romper com ela. O PMDBismo continua funcionando normalmente durante os governos Lula, durante o governo Dilma até junho de 2013. Mas o lulismo faz uma administração diferente desses antagonismos, porque ele tem uma base de esquerda radicalizada, né? O que o Tucanato não tinha. O Tucanato não tem uma base social organizada, né? Nos sindicatos, nas universidades, não tem. O lulismo tem, e tinha e tem, esse componente, mas tem também, tinha naquele momento uma disposição muito grande de incorporar quaisquer forças de direita que viessem a ter interesse em participar do governo. Né? A lista é infinita. José Sarney, Fernando Collor, Edson Lobão, enfim, todos os grandes oligarcas brasileiros participam do pacto lulista, incluindo o PP de Jair Bolsonaro, que era a base do Rio, você como carioca sabe muito bem, era a base do governo de coalizão do PMDB com o PT no Rio de Janeiro. Como reconciliar isso? A reconciliação que o lulismo encontra é uma reconciliação oximorônica. Ele tensiona os dois polos. Não é que ele procure uma espécie de área cinza ou uma espécie de centro entre esses dois polos, não. Ele radicaliza os dois polos ao mesmo tempo. São os exemplos que eu dou no livro, são dois entre muitos, né? Você faz um comício para sua base, né? Atacando a Marina Silva como, isso já depois de 2008, atacando a Marina Silva como neoliberal, fundamentalista, né? Que vai vender a Amazônia, que é de direita, e, ao mesmo tempo, você entrega a administração da política agrícola para Blairo Mag, o rei da soja. Né? Você faz um comício para sua base radicalizada de manhã, desancando a Rede Globo, desancando, por exemplo, a Miriam Leitão, que era um objeto, um alvo frequente das diatribes do Lula, e, ao mesmo tempo, você nomeia o Hélio Costa, ministro das Comunicações, que é o homem da Rede Globo na política brasileira. Eu poderia citar 1000 outros exemplos de como essa coexistência dos opostos no mesmo espaço foi a forma que o lulismo encontrou para manter a base acesa, né? Você mantém a base acesa porque você está fazendo gestos radicais, sistemáticos àquela base, mas, ao mesmo tempo, você compromete aquela base com a defesa de um programa que não é o dela, certo? Então, essa visão de Brasil, para responder agora a sua pergunta, essa visão de Brasil que o Lula começa a desenvolver, o lulismo começa a desenvolver a partir de 2005, ela precisa de um antagonista. O antagonista pode mudar a qualquer momento. Né? Então, em um determinado momento, por exemplo, o antagonista era a Heloísa Helena. Lembra? Quando a Heloísa Helena era a grande ameaça, a grande pessoa a ser xingada, etc. Né? E esse antagonista pode vir a ser a classe média que supostamente não quer que os pobres viajem de avião, pode ser os ambientalistas que são obcecados em preservar as pererecas, pode ser, no momento já de tensionamento máximo do oxímoron lulista, pode ser a espionagem dos Estados Unidos, né? Que realmente aconteceu, mas que ninguém nunca demonstrou que tenha levado nada de relevante, nada além do que os Estados Unidos já sabem de qualquer jeito. Enfim, nós podemos... E aí, claro, quando instala o oxímoron lulista, se quebra nas manifestações de junho de 2013,
ali, naquele momento, os manifestantes passam a ser o antagonista a ser combatido, né? O petismo oscila, não sabe muito bem responder àquelas manifestações. A primeira reação é de estupefação, né? Porque era a primeira vez em 30 anos que o Brasil saía às ruas sem a presença do PT. Né? Desde a campanha das diretas, que foi iniciada pelo PT, com um comício pequeno, em dezembro de 84, e que ganhou projeção mesmo em 85, desde então, manifestações fora Collor, as ocupações do MST, as greves de professores universitários ou de quaisquer outras categorias, elas sistematicamente tinham o petismo em posição protagônica nas ruas. Em 13, o petismo perde o pulso das ruas. Inicialmente, ele não apoia as manifestações contra o aumento da passagem, porque eram manifestações contra o aumento da passagem em uma cidade administrada pelo PT, São Paulo, que era administrada pelo Haddad. Mas criticava a repressão policial, porque a repressão policial podia ser atribuída ao governo estadual, que era do PSDB. Né? Quando a coisa vai crescendo, as referências aos manifestantes de 2013, como classe média privilegiada, como coxinhas, etc., começam a ganhar destaque, na esperança de que aquelas manifestações fossem se arrefecer. Né? Quando elas não arrefecem e continuam crescendo, o petismo dá aquela guinada que é uma guinada, inclusive, decisiva para a história de 13, que é que eles decidem entrar nas manifestações. De repente, eles decidem entrar e fazem os dirigentes do PT, Rui Falcão, na época, líderes do PT, reconhecidos nas redes, como Emir Sader, por exemplo, fazem a chamada para que os manifestantes, para que os petistas se juntem às manifestações, né? E naquele momento em que eles se juntam às manifestações, eles são recebidos com profunda hostilidade, né? Então, é mais ou menos isso que eu vejo na visão do Lula de Brasil. Assim, é uma visão que, em 03, 04, é uma visão de ruptura com a história do PT. É um discurso ancorado na Carta aos Brasileiros, de meados de 2002. Depois da crise do Mensalão, é esse arranjo oximorônico que eu descrevo e que desmorona em 2013, né? Pois é. Então vem cá, Idelber. A gente falou de 2013 pelo ponto de vista de como que o governo Dilma na época reagiu. O governo Dilma e o PT, né? Em paralelo, em conjunto. Nem sempre o PT agia necessariamente. As duas coisas estavam sendo pensadas em paralelo e havia uma certa confusão. Aliás, havia uma certa confusão de todo mundo. 2013 foi muito surpreendente para todo mundo. Como é que você interpreta 2013? O que foi 2013? 2013 foi, em primeiro lugar, um acontecimento. O acontecimento é um conceito que ganhou muita circulação na filosofia francesa dos últimos 50 anos, a partir de maio de 68, eu diria, várias correntes do pensamento francês passaram a elaborar esse conceito de acontecimento, l'événement, como eles gostam de dizer. Um acontecimento é o estalar incontrolável e incalculável de algo que não está sob controle de nenhum sujeito e cujo sentido não está dado de antemão. Isso é o que define um acontecimento. O acontecimento é a irrupção de algo que os sujeitos envolvidos nele não controlam e cujo sentido está em disputa. Quer dizer, o acontecimento é justamente a disputa do sentido do acontecimento, certo? Vale ao paradoxo. Então, é por isso que eu me oponho muito fortemente a essas leituras que, no Brasil, proliferaram nos últimos anos, leituras que são assim, de junho a Lava Jato, da Lava Jato ao golpe, de junho ao golpe, da Lava Jato ao fascismo.
eu não tenho nada contra a pessoa demarcar um corte temporal e dizer disso até aquilo. Tudo bem, isso é a forma como se faz historiografia. O problema é que, em boa parte das análises, o que está se buscando é uma espécie de culpado, né? O que Uma relação de causalidade, né? Uma relação de causalidade que sempre acaba implicando uma carga moral de culpa, né? Você frequenta as redes sociais tanto quanto eu, você já se cansou de ver gente dizendo: tá vendo o que deu aquele negócio dos 20 centavos? Tá vendo o que deu aquela baderna? Tá vendo o que deu aquela... Enfim, tá vendo o que deu aquilo? Aquelas manifestações? Tá vendo aonde levou? Aonde elas levaram? Isso é meio tosco, eu acho. É uma forma meio rudimentar de se ler as coisas, porque pressupõe que junho foi uma espécie de entidade ciente, certo? Se você falar de junho, como você fala de João e Maria, não faz o menor sentido. Não houve um momento em que junho decidiu isso ou aquilo. É por isso que eu enfatizo a noção de que junho é um acontecimento, né? Ele é um acontecimento exatamente por isso. Ele não é um sujeito cognoscente que decidiu, bom, agora eu vou sair às ruas e vou pedir isso e aquilo. Então, essa é a primeira descrição, eu acho, importante, ou a primeira diferenciação importante de se fazer. Junho foi um acontecimento. Ele foi um acontecimento, como todo acontecimento genuíno, ele foi múltiplo e singular. Valha também o aparente paradoxo. E é por isso que junho se transformou em um nome próprio. Todo nome próprio é múltiplo e singular. Isso quer dizer o seguinte: isso quer dizer que, quando eu digo Pedro Doria, eu não estou falando apenas o flamenguista, o jornalista, o cara de barba, o carioca. Eu estou falando tudo isso. Tem uma conjunção de coisas que só você é, certo? Mas é singular, no sentido de que ele não se parece com absolutamente nada que tinha acontecido no Brasil, certo? Junho não se parece com absolutamente nada que tinha. Claro que, ao contrário do que pensa certo senso comum, o Brasil é um país de muitas revoltas populares ao longo de sua história, né? De Zumbi dos Palmares até a cabanagem, até enfim, a revolta das chibatas, enfim, poderíamos listar aqui dezenas e dezenas de grandes rebeliões populares. Mas junho foi um pouco diferente de todas elas. E foi um pouco diferente de todos esses grandes movimentos autonomistas que aconteceram ali mais ou menos na mesma época. 2011, 2012, 2013, etc. Ao contrário da Primavera Árabe, junho não se insurgiu contra uma ditadura. O Brasil vivia uma normalidade absolutamente democrática, né? Ao contrário das acampadas espanholas, do 15M espanhol, junho não estava protestando contra uma situação de desemprego e carestia. Já havia problemas graves se anunciando na economia, e os economistas estavam alertando. Mas em junho de 2013, a situação da economia brasileira, do ponto de vista do cidadão comum, pobre ou classe média, ou mesmo do menos que pobre, do miserável, ela não era substancialmente pior do que havia sido 2 anos antes, 4 anos antes, etc. Né? Para muita gente, inclusive, estava melhor. Né? E, ao contrário do Occupy Wall Street, que foi sufocado e silenciado imediatamente, né? Com tremenda repressão policial, inclusive, e que não produziu um grande terremoto no sistema político americano. Você pode dizer que a projeção do Bernie Sanders, meu candidato a presidente, nas 2 últimas eleições, tem um pouco a ver com o Occupy Wall Street.
Mas o Bernie já estava lá desde os anos 60. Ele já era senador da República há muito tempo. Ele ganhou projeção com o Occupy Wall Street, mas ele não é uma consequência de Occupy Wall Street, né? Eu não saberia te dizer a consequência de Occupy Wall Street. Ele não abalou o sistema político americano de forma a produzir um terremoto. Junho fez tudo isso, né? Junho produziu um verdadeiro terremoto. E aí, o que acontece com todo o acontecimento é que o sentido dele começa a ser disputado, né? O sentido dele começa a ser disputado no interior do próprio acontecimento. Quem estava nas ruas sabe. Tem um exemplo muito bom que eu gosto de dar, que é do dia 21, se eu não me engano, que foi um sábado, em Belo Horizonte. Eu tive, por pura casualidade, o privilégio de viver junho nas 3 principais capitais do Sudeste. Eu estava em São Paulo em 13, estava em São Paulo em 17, a manifestação começou no Largo da Batata, depois eu fui para Belo Horizonte e consegui depois estar no Rio de Janeiro uns dias, porque junho no Rio dura até fevereiro de 2014, não é mesmo? Mas em Belo Horizonte, em 21 de junho, organizou-se uma manifestação no centro de Belo Horizonte, em que predominavam as camisas da seleção brasileira. Havia um jogo da Copa das Confederações no Mineirão. Não era da seleção brasileira, eu acho que era Japão e México, uma coisa assim. E naquela manifestação que estava ali, eu estava me sentindo meio desconfortável, assim, não era a minha turma. Não era a minha turma. Era uma turma de verde e amarelo, gritando contra a corrupção do PT. Enfim, não era um tom que me agradasse muito. Mas aí a manifestação começou a se dirigir para o Mineirão. O Mineirão, para quem não conhece Belo Horizonte, o Mineirão fica a mais ou menos 8 quilômetros do centro da cidade, é longe a beça. Deve ser uns 8, 9 quilômetros, por aí. A manifestação, que no centro da cidade, inicialmente, era uma manifestação de classe média, quase todo mundo branco, etc., começa a descer a Avenida Antônio Carlos na direção do Mineirão, e a Avenida Antônio Carlos, que é uma das artérias que leva ao Mineirão, ela é uma avenida rodeada por bairros populares. Lagoinha, Aparecida, enfim, são muitos bairros, São Francisco, são muitos bairros populares que bordeiam a Avenida Antônio Carlos. E aí a galera desses bairros mais populares começou a descer. Começou a se juntar à manifestação, e a manifestação passou a ser mais negra, mais popular, menos classe média, e a pauta mudou. A pauta mudou no interior da própria passeata. Já não eram gritos contra a corrupção do PT, eram gritos contra a polícia, pela descriminalização da polícia, pela desmilitarização da polícia e pela descriminalização das drogas, né? Então, esse é o marco no qual a gente tem que começar qualquer conversa honesta sobre junho. Foi múltiplo, foi singular, na medida em que não se pareceu com absolutamente nada que tivesse acontecido na história brasileira, e foi múltiplo, no sentido de que coexistiam ali dentro demandas, muitas vezes contraditórias entre si, demandas completamente diferentes, de grupos sociais diferentes, né? Esse, para mim, é o marco, digamos, inicial para se falar sobre junho. Deixa eu te fazer, então, uma pergunta. Na sequência, há dois... Eu não sei nem que termo usar com você. Porque eu ia chamar de acontecimento e não é acontecimento, não nessa definição. Mas há 2 marcos importantes a partir de 2013. A Lava Jato e o impeachment. Isso. Tá? Para a gente chegar a eles. Minha tentação é um pouco juntar os dois na mesma pergunta, porque eu acho que eles estão relacionados. A impressão que eu sempre tive, Delber, dentro da maneira como eu, ao longo do tempo,
fui construindo a história do que aconteceu nos últimos 10 anos para mim mesmo, foi 2013 era uma óbvia demonstração de insatisfação popular por, olha, o país não funciona. Entendeu? Eu sempre vi aquilo um pouco, tudo bem, a gente foi incorporado no mercado de consumo. A gente consegue comprar ar-condicionado. Mas o problema é o seguinte, a escola do meu filho é muito pior que a escola do patrão, o hospital que eu vou... Pô, que bacana, tem hospital, mas o hospital é uma droga. E se eu tenho um problema um pouco mais sério, eu fico anos na fila para conseguir resolver. Eu tenho que ficar 2 horas no ônibus para ir, 2 horas no trem para voltar. Quer dizer, é aquela coisa de... A promessa do PT, no primeiro momento, pareceu ter sido cumprida quando as pessoas ganharam poder de consumo. Opa! Então você tem uma percepção imediata de que você não é mais pobre, você está na classe média. Uhum. E aí, no momento seguinte, como isso aconteceu, a incorporação no mercado de consumo aconteceu, mas os serviços públicos não mudaram, a qualidade da atenção era o mesmo Brasil de sempre. Claro, melhor do que no tempo da ditadura, porque a nova república, de fato, e a Constituição de 88 deram uma melhorada na coisa, mas é aquela melhorada muito lenta, né? A impressão que eu tive sempre foi de que a grande insatisfação era isso, o país não está funcionando. Uhum. E aí aquilo era uma missão para os políticos, não era para o PT, para os políticos em geral apresentarem uma resposta. Chegou a eleição de 2014 e ninguém estava tratando disso. Ninguém tinha no discurso como é que eu vou resolver a qualidade dos serviços públicos essenciais. Como é que eu vou fazer com que esse país comece a funcionar para as pessoas? Ninguém estava... E nesse espaço, de repente, a Lava Jato parecia oferecer uma resposta, que era, não, o problema é a corrupção. Isso. Eu não estou dizendo que era a resposta, mas no vácuo, a única coisa que parecia explicar era, não, o problema é a corrupção, o governo é muito corrupto. E o problema aí sobrou, principalmente no início, na conta do PT. Eu digo no início, porque ali adiante vai explodir com o PSDB, vai explodir com o PMDB. Foram tão penalizados, até mais penalizados na eleição de 18 do que o PT. Sim. Né? Mas, como a presidente era do PT, no primeiro momento, a coisa estoura na cara do PT. E aí uma tentativa dos políticos resolverem o troço de repente a gente consegue fazer com que essa bomba fique só no colo do PT, vamos fazer o impeachment. Só que não colou. Essa é a maneira como eu sempre li, a partir de junho, o que aconteceu. E assim que eu ligo Lava Jato e impeachment. Você lê de uma forma diferente? Você lê de uma forma parecida? Como é que você conta essa história? Eu acrescentaria algumas coisas, faria algumas matizações, assim, não discordo essencialmente do que você disse, não. Tem alguns dados que seria interessante trazer, porque eles mostram a transição, né? Tem uma frase que eu jogo no livro em algum momento, que é assim, junho ainda estava acontecendo e, de repente, já era Lava Jato, né? A Lava Jato foi a resposta que o sistema político conseguiu balbuciar para as demandas de junho. É uma captura, é uma domesticação daqueles anseios insurretos de junho. Se você olhar os anais do Congresso, você vai ver que a lei das organizações criminosas, que regulamenta a delação premiada, que é a condição de possibilidade da Lava Jato, é votada em agosto de 2013. Aquilo lá era o Congresso com o cagaço, né? O cagaço dos deputados e senadores, deputadas e senadoras, com a multidão que, na verdade, já havia, inclusive, tomado o próprio Congresso, né, naquela noite memorável de 17 de junho, né? E o sistema político não soube o que fazer.
A presidente respondeu muito mal, ela demorou quase 10 dias para pronunciar qualquer coisa, né? Em nenhum momento ela condenou a violência policial, mas ela se apressou em se solidarizar com um coronel da polícia que havia levado uns tapas lá dos manifestantes. E quando ela responde, que é a noite do dia 21 de junho, ela tira da cartola o que o Paulo Arantes chama de reflexo pavloviano da reforma política, cada vez que o grito dos vocês não me representam irrompe lá fora. Ou seja, cada vez que se coloca o problema da corrupção na política, que se colocava o problema da corrupção na política brasileira, o PT tinha uma resposta na ponta da língua, que é: companheiros, companheiras, esse problema é estrutural, nós sabemos que existem parlamentares do PT que podem estar envolvidos nisso, é lamentável, mas é um problema estrutural que será resolvido quando se fizer uma reforma política. A reforma política seria feita quando o PT tivesse condições de impor, de passar no Congresso, não estou dizendo impor como uma coisa negativa, não. No momento que o PT tivesse condições de passar no Congresso o seu projeto, né, que era fim das coligações nas proporcionais, que depois acabou acontecendo, financiamento público de campanha, etc, etc, etc. A Dilma, sem conversar com ninguém, sem conversar dentro, porque não era da natureza dela conversar, né? E essa é uma parte importante da história também, não dá para não citar, né? Ela tira da cartola, sem sequer falar com o seu então leal vice-presidente da República, que é constitucionalista, ela lança a jabuticaba da Constituinte parcial. Esse é outro exemplo perfeito de oxímoro, certo? Se é constituinte, não pode ser parcial, por definição, né? A Constituinte seria somente para fazer a reforma política. Ou seja, ela propôs como solução do problema que os deputados e os senadores cometessem harakiri. Né? A proposta desmoronou em menos de 48 horas, né? E começa a ganhar nas ruas o discurso anticorrupção, começa a ocupar mais espaço. Nós que estávamos pautando o fim das polícias militares, o fim da criminalização das drogas, serviços públicos de mais qualidade, etc., etc., nós que estávamos pautando essas coisas, começamos a perder espaço mesmo. Isso era visível nas ruas, né? Começou a chegar uma galera que... festa estranha com gente esquisita. Aí, o sistema político encontra no punitivismo, ele encontra no direito penal uma forma de dar alguma espécie de resposta, né, para aqueles anseios incendiários. Isso coincide com a consolidação do que eu chamo de coalizão político-jurídico-policial da Lava Jato. Nesse sintagma, os 3 adjetivos importam. É uma coalizão político-jurídico-policial. Isso quer dizer o seguinte: ela é uma coalizão policial, ela prende gente, né, ela opera com força de polícia. Ela é uma coalizão jurídica, porque a Lava Jato é basicamente uma coalizão de procuradores, Ministério Público, delegados da Polícia Federal e um juiz, né? E ela é também uma coalizão política, porque ela intervém no sistema político com um projeto próprio. Esse projeto próprio, naquele primeiro momento, parecia que era simplesmente um projeto antipetista, né? Que simplesmente queria perseguir o PT. Claro que existem figuras delirantemente antipetistas na Lava Jato, incluindo o próprio Sérgio Moro. Mas equivocaram-se os petistas que se apressaram em dizer que era uma conspiração antipetista que desapareceria no momento em que a Dilma caísse. Não foi isso que aconteceu, certo? No momento em que a Dilma cai, a coalizão político-jurídico-policial da Lava Jato direciona os seus canhões para o Temer, né? Bate no Temer
como havia batido no PT. A diferença, claro, é que o PMDBismo está muito mais equipado para se defender do que o petismo, né? Porque o PMDBismo governa o Brasil desde Pedro Álvares Cabral. Então, todo mundo se lembra que as leituras dominantes no que eu chamo de ciências sociais petistas e parapetistas era de que, no momento que a Dilma caísse, a imprensa, por exemplo, passaria a apoiar o governo. Não foi o que aconteceu. O Jornal Nacional bombardeou o Temer mais do que havia bombardeado a Dilma. Todo mundo se lembra das cenas do Gedel no Jornal Nacional repetidamente recebendo aquela mala de dinheiro, né? Por quê? Rodrigo Rocha Moures. Isso, O Gedel é o do apartamento Gedel é a depois. Pilha de dinheiro no apartamento. Isso. O Gedel é o da pilha de dinheiro no apartamento. Exatamente. Pilha de dinheiro, mala de dinheiro, enfim. E isso, quer dizer, o pessoal erraram. As bibliografias morista e petista sobre a Lava Jato erraram ambas, mas erraram de longe. Porque não entenderam que a Lava Jato era uma coalizão política que havia se formado, portanto, é uma coalizão com seus próprios interesses. Ela intervém no sistema político como um sujeito político, com seus próprios interesses, de forma não muito diferente do que seria um partido político orgânico, se no Brasil existissem partidos políticos orgânicos, além do PT e de alguns partidos pequenos de esquerda. Então, naquele momento ali, a Lava Jato está operando como um sujeito com seus próprios interesses. Isso advém de algo que, inclusive, os maiores inimigos do governo do PT reconhecem, o Sérgio Moro reconhece, que é a maior autonomia dada ao Ministério Público, a maior autonomia dada à Polícia Federal, melhor e maior qualidade de equipamento para o Ministério Público, mais concursos para o Ministério Público, mais concursos para a Polícia Federal. Ao longo dos anos petistas, esses aparatos crescem, certo? Eles crescem e eles começam a ganhar protagonismo. Um setor social vai crescendo, vai ganhando protagonismo, é uma lei evidente da política, que aquele setor vai começar a atuar segundo seus próprios interesses, né? É assim que eu vejo a Lava Jato. E o impeachment, Delber? Vamos também trazer essa palavra importante para esse debate, que eu vou botar entre aspas, mas você designe ela como você achar que cabe. Golpe. Sim. Podemos chamar de golpe, se quiser. A questão minha com... Eu não quero nada. O que eu quero... eu sequer acho que houve um golpe de Estado e me irrita um pouco quando fazem propositalmente, sem esclarecer para 90% do público, o uso de golpe como trapaça, sabendo que estão confundindo com... que é uma coisa que você mencionou. Exatamente. O que é o impeachment e como que você vê o uso da palavra golpe? Pois eu acho que esse é um contencioso tremendo, né? Especialmente dentro da esquerda. Dentro da esquerda são pouquíssimas pessoas que me acompanham nisso, ou a quem eu acompanho nisso, pouca gente mesmo. O PSTU, por exemplo, né? O PSTU não acha que houve golpe nenhum. O problema com a retórica do golpe não é a palavra em si. Quer dizer, o problema nunca é a palavra em si, né? Isso é um princípio básico, digamos, de análise do discurso. A palavra está em um feixe de relações, né? Ela está em um feixe de relações. O meu problema com a palavra golpe é que ela mascara o que aconteceu, né? As interpretações petistas da história brasileira recente sistematicamente abolem o ano de 2015. É como se o ano de 2015 não tivesse acontecido no calendário. Porque 2015 já era recessão e ainda era o governo Dilma. Então, aí o argumento que se usa é que o Congresso não a deixou governar.
Isso é operação de todo dia, né? Na política brasileira, muito especialmente do PT quando estava na oposição. Mas o que eu quero chamar a atenção é a sequência em que os fatos aconteceram. Porque boa parte das mistificações que a gente lê sobre política brasileira contemporânea consiste em falar da consequência como se ela fosse a causa, né? Então, por exemplo, em 15 de março de 2015, havia 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. Ou 800 mil, enfim, não importa. Havia uma multidão gigantesca, provavelmente a maior multidão, já reunida em um único dia na rua, maior do que qualquer das multidões de junho, apesar de que junho, pela sua duração, mobilizou muito mais gente, contra um estelionato eleitoral que nenhum petista nega. O estelionato eleitoral consistiu em ganhar a eleição com um discurso bolchevique para depois governar como Levi. O petismo ganha as eleições de 2014 graças a uma destruição da Marina. Ele ganha a eleição, a operação fundamental acontece no primeiro turno, né? A eleição tem 2 turnos, mas a operação decisiva ali aconteceu no primeiro turno. E a destruição da Marina se fez com o argumento de que a Marina era neoliberal, de que ela era favorável à autonomia do Banco Central, o que ela é mesmo, que ela ia tirar a comida da mesa dos pobres, que ela... Enfim, essa era a parte limpa, né? A parte suja, nem mencionemos, né? A litania de ataques misóginos, racistas. A Marina foi o maior massacre difamatório que eu já vi em eleições democráticas na minha vida. Eu acompanho eleições, você sabe disso, eu ganho minha vida lendo romance, mas o que eu acho que eu sei ler mesmo é mapa eleitoral. E eu nunca tinha visto na minha vida um massacre difamatório daquele. O problema é que aquele massacre ele tinha um conteúdo essencialmente contraditório com a forma como a Dilma já planejava governar, certo? Sabia-se que o país estava à beira da quebra, sabia-se que a situação fiscal era insustentável, sabia-se que um ajuste fiscal aconteceria, não importa quem ganhasse a eleição. Qualquer um que ganhasse aquela eleição teria que fazer um ajuste fiscal. O dinheiro tinha acabado. E aí, quando começa o ajuste fiscal, quando ela nomeia Levi para o Ministério da Fazenda, e quando ela começa a governar retirando direitos, uma série de direitos, né? Partes do seguro-desemprego, seguro-defeso, uma série de direitos trabalhistas, etc., foram retirados, e aí aquilo foi o estopim para uma rebelião que não era sobre essas coisas, não era uma rebelião de esquerda, já era uma rebelião de direita. Em 2015, pela primeira vez, em 50 anos, pela primeira vez desde a Marcha pela Família, Deus e a Propriedade, em 64... Liberdade. A galera não ia usar propriedade. Marcha pela Família com Deus pela Liberdade. Pela primeira vez, as ruas pertenciam à direita. E isso provoca no sistema político uma situação de crise, né? É muito rudimentar falar da queda da Dilma como se a queda da Dilma tivesse começado com uma trama tucano-PMDBista. A trama tucano-PMDBista é uma resposta a uma imensidão de insurreições que está acontecendo lá fora. Isso não pode ser negado. Isso é parte da história brasileira, né? E, de novo, assim, o papel da imprensa. Como você sabe, eu sou muito crítico do papel da imprensa na Lava Jato. Eu acho que houve um processo um processo tautológico na relação da imprensa com a Lava Jato, na medida em que a Lava Jato não era as prisões dos políticos. A Lava Jato era o noticiamento das prisões dos políticos. Esse era o impacto.
Todo mundo no Brasil, sexta-feira, 6 horas da manhã, já acordava. Opa, quem que a Polícia Federal vai pegar hoje? Né? Para piorar a situação, boa parte daquelas prisões tinham como material probatório matérias da própria imprensa, em um evidente círculo tautológico que a sociedade brasileira escolheu não ver, porque a Lava Jato respondia a uma corrupção realmente existente. Né? Ninguém nega que aqueles bilhões foram efetivamente desviados. No caso do impeachment, você tem, em agosto de 2015, o Jornal Nacional lançando um editorial contra o impeachment. O jornal O Globo lança um editorial contra o impeachment em julho, agosto de 2015. Em julho, agosto de 2015, o próprio Lula já tinha rifado a Dilma. Nos bastidores já tinha rifado. Quem conhece a história sabe. O Lula já tinha alugado uma suíte no Tulip Gardens, em Brasília, onde ele recebia a sua turma para organizar o pós-Dilma, enquanto gritava golpe em público. Né? Então, esse relato é o que eu quero que seja feito. O nome que você escolher, sem problemas, certo? Mas vamos contar a história direitinho, porque, por exemplo, as reuniões de Temer com Eduardo Cunha para tramar contra Dilma são meses posteriores às reuniões de Dilma com Aloysio Mercadante para tramar contra Temer, para dar um abraço de tamanduá no PMDB. O PSD do Kassab não é senão um partido impulsionado por Dilma e Mercadante em um cálculo, desculpe a palavra, de uma burrice impressionante. O cálculo era, nós vamos criar esse partido aqui, entregar para o Kassab, e a gente vai desidratando o PMDB. Nós vamos desidratar o PMDB. Né? Achando que o Temer não ia ficar sabendo, achando que o PMDB não ia reagir. Enfim, o petismo tenta dar esse abraço de tamanduá no PMDB, e o PMDB diz: nego, vocês acabaram de chegar nessa festa, nós estamos aqui desde 1500. Em julho de 2015, o Temer ainda está aprovando pautas do governo Dilma no Congresso. Isso não é porque o Temer seja uma pessoa boazinha e leal necessariamente. Isso é porque o Temer nunca aspirou ao holofote, porque ele sabe muito bem, ele é um mestre do PMDBismo. Ele sabe muito bem que a operação do PMDBismo, do jogo de tomar lá da cá, das trocas e das chantagens e dos subornos e dos vetos, acontece muito mais facilmente a portas fechadas. Certo? Então, quando o Temer chuta o balde, que é 8 de dezembro de 2015, a verba volant, né? Ali já não tinha sobrado ninguém com a Dilma. Enquanto isso, na população, o apoio ao impeachment era 70%. As pesquisas estão aí, é só procurar. 69%, para ser exato, era de apoio ao impeachment. Isso não quer dizer que a Dilma tivesse apoio de 30%, ela tinha apoio de 9% da população na última pesquisa. Onde estavam os outros 20%? Os outros 20% era gente como eu, que queria a cassação da chapa no TSE. Eu fui contra o impeachment. Gente que queria a renúncia. Se você pegar o apoio ao impeachment, o apoio à cassação da chapa, mais o apoio à renúncia, quase 90% da população brasileira queria que a Dilma Rousseff saísse. Como é que um governo se mantém assim? Ele não vai se manter. Não importa qual é o tipo não importa qual é a desculpa que se encontre. E eu concordo com os petistas. Eles têm razão quando eles dizem que as pedaladas foram uma desculpa. Uma desculpa encontrada para derrubar um governo que já não tinha sustentação. Né? Então, aí você chame do que você quiser. Mas o que aconteceu, na ordem em que aconteceu, foi isso. O meu termo de escolha é jogo duro constitucional.
É, certo. É... Uma Mas, parlamentar. Delber, ou isso, que é o que está acontecendo no Brasil desde a emenda da reeleição, né? Essas mexidas, regras, isso é um assunto sobre o qual você trata também, não, sem usar o termo jogo duro constitucional, mas é um assunto que você fala, puxando até desde o Sarney, né, dos 5 anos do Sarney, que são essas mudanças de regra com frequência, só que num determinado momento vão ficando cada vez mais frequentes, né? E aí o sistema não aguenta mais. Exato. E aí eu quero emendar para a minha última pergunta, Idelber. Eu quero chegar em Jair Bolsonaro, porque aí é o desastre, né? É aquele sistema que vai sofrendo estresse, e houve uma revolta popular. Eu queria que você pincelasse aí para a gente, primeiro, por que o Bolsonaro? O que acontece ali? E detalhe um pouco como que você divide os partidos brasileiros que fazem parte dessa coligação. Perfeito. Tem um momento da ascensão do Bolsonaro que é muito divertido, ou divertido, nada é divertido nessa história, mas é, digamos, revelador, que é a manifestação de março de 2016, na Avenida Paulista, em que, um ano depois, veja só como o processo de impeachment é um processo que se desenrola ao longo de 18 meses, abertamente debatido pela sociedade brasileira. E nós, que éramos contra o impeachment, perdemos. Nós perdemos politicamente. Em março de 2016, um ano depois da primeira grande manifestação pelo impeachment, há uma outra manifestação na Avenida Paulista. E aí a coisa já está com aquela cara meio esquisita, né? Já está com aquela cara de algo que vai desembocar em uma coalizão de extrema-direita. Os dois grão-tucanos, eu não sei se era o Serra e o Alckmin, ou o Alckmin e o Aécio, ou o Serra e o Aécio, acho que foram Serra e Aécio, foram à manifestação, porque o PSDB... O Aécio estava lá. Eu não sei se acompanha, eu acho que era Alckmin e Aécio. Enfim, são dois grandes tucanos que vão à manifestação, né, achando que vão ser recebidos de braços abertos. Afinal de contas, eles tinham feito oposição ao PT durante 14 anos, certo? E tinham sido os principais antagonistas do PT durante 22 anos. Pois muito bem. Eles chegam à Avenida Paulista e são expulsos a tapas, né? São expulsos a tapas. Quer dizer, o PSDB não conseguiu entender nada. Nada. Porque, na cabeça daqueles manifestantes, PSDB e PT é a mesma coisa, é tudo esquerda. Né? Enquanto isso, petistas chamam Fernando Henrique Cardoso de extrema-direita. É um negócio, assim, delirante o espectro político, a forma como o espectro político é nomeado no Brasil. Pois bem, a única pessoa que aqueles manifestantes toparam abraçar era um até então inexpressivo deputado do baixo clero, mais conhecido por suas declarações extremistas, pró-ditadura, misóginas e fortemente anti-indígenas. Isso era a ficha corrida do Bolsonaro. Ele é abraçado por aqueles manifestantes, né? E o bolsonarismo começa a se constituir ali. Na verdade, a entrevista do Bolsonaro ao Nando Moura, que é um youtuber que você conhece muito bem, mas que boa parte do seu público de esquerda não conhece, um youtuber que naquele momento já falava para quase 1 milhão de pessoas no YouTube. Né? Nós, nas redes de Facebook, eu que falo para, digamos, 50 mil pessoas, né, e que sou visto em redes de esquerda como alguém que é grande, assim, que fala para muita gente. O Cabra está falando para 1 milhão de pessoas no YouTube. E ele faz uma entrevista com o Bolsonaro, em que o Bolsonaro diz alguma coisa do tipo assim: eu espero que apareça alguém, eu não gostaria de necessariamente ser a pessoa. Claro que o Bolsonaro não usa essas palavras, né, do tipo necessariamente. Mas, enfim, já é aquele discurso do Cabra que
quer se cacifar. Nesse momento, o Bolsonaro para de meter o pau no Bolsa Família. Você não ouviu o Bolsonaro meter o pau no Bolsa Família na campanha eleitoral de 2018. Em 2015, o Bolsonaro dizia que o Bolsa Família era bolsa para vagabundo, né? Que era bolsa para vagabundo, que era dinheiro que não contribuía com o PIB, aliás, que é de uma burrice tremenda, né? Porque se tem algo que contribui com o PIB, é o dinheiro que o Bolsa Família circula nas comunidades pobres do Brasil. Pois bem, ali o bolsonarismo começa a representar para muita gente a própria possibilidade de antagonizar. Ou seja, ele passa a ser não só a força política que vai capitanear o antipetismo, né? Ele vai ser também a força política que passa a representar para milhões de brasileiros qualquer antagonismo represado, né? Qualquer antagonismo represado contra qualquer coisa, o mau funcionamento de um sistema, de um serviço público, as conquistas das minorias sociais, tanto minorias aqui no sentido de minorias sociais, né? Das mulheres, dos negros, da população LGBT, ele começa a ser associado à própria possibilidade de antagonizar. É por isso que o bolsonarismo precisa de um inimigo. Ele precisa de um inimigo o tempo todo. Ele precisa antagonizar o tempo todo. Nisso ele é diferente do lulismo, que faz um uso modulado, um uso modulado dos antagonismos, em que o antagonismo vai, ele volta, reconcilia, antagoniza, reconcilia, né? O bolsonarismo, nesse sentido, ele é muito mais próximo do chavismo do que do lulismo. É antagonismo 100% do tempo, né? Ele precisa de um inimigo para bombardear, porque ele não consegue mobilizar a sua base sem isso. Ele não consegue mobilizar a sua base de forma propositiva, né? Ele precisa antagonizar o tempo todo, porque na origem, ele passou a ser, para milhões de brasileiros, a própria possibilidade de antagonizar. Muito bem. Aí nós entramos na questão dos vários componentes do bolsonarismo. Eu os chamo de partido exatamente para designar, digamos, o caráter inócuo dos partidos políticos tradicionais brasileiros. Ou seja, esse é um instrumental que é mais complicado, digamos, para a ciência política, que está acostumado a trabalhar com as siglas, as coalizões e tal. E para o Bolsonaro, assim, o PP, depois PSC, depois PSL, depois... enfim, as siglas vão se sucedendo na carreira do Bolsonaro, elas não significam absolutamente nada, né? Mas os blocos temáticos, vem da ideia dos blocos temáticos do Congresso, né? Bancada do boi, bancada da bala, bancada da Bíblia. Esses blocos temáticos são a forma de constituição do mosaico bolsonarista. Ele tem a forma de um mosaico, né? Ele tem a forma de um mosaico. Cronologicamente, o primeiro componente é o Partido do Boi. Porque o Partido do Boi, ele representa um setor que foi parte integrante do pacto lulista, né? O agronegócio, certo? E ele vai se descolando do pacto lulista, na medida em que a crise vai aumentando, ele vai percebendo também que pode ganhar mais em outra coalizão. Em 2013, por exemplo, esse é um exemplo que eu gosto de dar, em 2013, quando o Marco Feliciano é eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos na Câmara, o Bolsonaro era o cara que ficava na porta, batendo boca com os militantes do PSOL, que protestavam contra aquela eleição. Ou seja, ele era um capanga secundário, ancilar, da verdadeira direita que protagonizava Brasília naquele momento, que era Malafaia, Feliciano, essa turma, certo? Em 2013, o Bolsonaro, em Brasília, não era ninguém. Mas em Barretos ele já era alguém. Em Barretos, ele era carregado nos ombros, aquela figura
né? Aquele tiozão do churrasco que diz as coisas escrachadamente, que não tem medo de dizer as coisas como elas são, aquela espécie de masculinidade caipira fake, né? Muito homofóbica, muito baseada nas piadas misóginas, esse tipo de coisa, vai cacifando o Bolsonaro, né? No interior do Partido do Boi, certo? Em 2017, o Partido do Boi já está inteiro com o Bolsonaro. O Partido do Boi já está inteiro com o Bolsonaro. Esse é o primeiro partido cronologicamente. Na verdade, cronologicamente mesmo, tem o núcleo original do bolsonarismo, que vem da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é o que eu chamo de partido da polimilícia. O partido da polimilícia, eu cunho esse neologismo de propósito, para mostrar a imbricação da polícia e da milícia, certo? Que vocês cariocas conhecem muitíssimo bem. As milícias são formadas basicamente por ex-policiais militares, ou por policiais militares ainda na ativa, que depois tira o uniforme e atua como miliciano, né? Delegados, não da Polícia Federal, evidentemente, mas delegados de polícia. Esse núcleo original do bolsonarismo, né? Que a gente poderia chamar assim, o núcleo leninista original do bolsonarismo é o partido da polimilícia. Tem o Partido do Boi, que eu já descrevi para você, e tem, em terceiro lugar, o Partido do Boi traz o dinheiro, né? O Partido do Boi traz o dinheiro. Tem o terceiro partido, que é o partido que traz multidões, que é o Partido Teocrata, né? Esse traz multidões suburbanas, urbanas também, rurais também, mas principalmente multidões suburbanas, e que foi também um partícipe privilegiado do Pacto Lulista, né? Nós sabemos muito bem que o Lula começa a se aproximar, a Igreja Universal já havia apoiado o Lula na eleição de 98. Em 2002, o eleitorado evangélico se divide em três partes, porque havia um candidato evangélico, que era o Garotinho, né? Mas uma parte significativa do mundo evangélico apoiou o Lula. E esses pastores, diáconos, etc., obreiros, tarará, que foram parte integrante do Pacto Lulista, começam também a se descolar do Pacto Lulista no momento em que começa a não lhes convir mais, né? Eu insisto na designação de teocrata e não de fundamentalista. Eles não são fundamentalistas. Não está em jogo ali o conceito fundamentalista de inerrância. É um projeto teocrático, um projeto de captura do Estado, certo? Eu não gosto da designação bancada evangélica. Não é uma boa forma de designar, porque existem evangélicos que não são parte dela. Benedita da Silva, Marina Silva, enfim, muita gente é evangélica e não participa daquele bloco, né? E há neles católicos também, poucos, mas há. Pois bem, o partido teocrata traz multidões mobilizadas pelo discurso do Bolsonaro contra as conquistas das minorias, contra a liberalização dos costumes, contra as pautas LGBT. Isso aí mobiliza, né, uma base muito forte. E esse é um quarto componente. O outro componente é o Partido da Lava Jato. O Partido da Lava Jato, ele é um partido que se junta à coalizão bolsonarista, né? Ele não é um partido fundador da coalizão bolsonarista. Ele se junta àquela coalizão, né? E traz ali o elemento antipetista que o Bolsonaro sabia que era um elemento eleitoralmente capitalizável, né? O partido da polimilícia não é originalmente antipetista. Você sabe muito bem disso. O partido da polimilícia está pouco se lixando. Ele participa de qualquer coalizão de governo do Rio de Janeiro, contanto que os seus interesses sejam contemplados, né? Está pouco se lixando se o governo é de esquerda ou de direita. O Partido da Lava Jato já mobiliza um setor social que é, naquele momento, raivosamente antipetista. E que traz procuradores, delegados da Polícia Federal,
juízes de direito, magistratura, uma parte da magistratura fez campanha para o Bolsonaro, né? Violando o código da magistratura, evidentemente. Ali, o Bolsonaro, o partido da polimilícia e o partido da Lava Jato são as duas faces do partido da ordem, né? O partido da Lava Jato é o partido da ordem que sabe usar os talheres, né? Sabe usar os talheres, é gente branca que anda de gravata e terno, etc., e que naquele momento, capitaliza o furor antipetista. O quinto componente é o partido do mercado, que sem ele o Bolsonaro não teria sido eleito. E o interessante é que o Bolsonaro sabia disso. Eu digo na introdução do livro, é possível que o Bolsonaro não tenha tido uma ideia original na vida dele. Mas essa ideia ele teve. Ele teve, porque está dito na entrevista com o Nando Moura, de fevereiro de 16, é uma coisa mais ou menos assim, eu vou dizer nas minhas palavras. Se eu mantiver a gritaria antipetista, trouxer essa capangada da polimilícia, que é a minha capangada do Rio, juntar essa turma do Partido do Boi, que já gosta de mim, mais os pastores e a internet, só fica faltando alguém que me avalize no mercado. E o avalista apareceu, que é o Paulo Guedes, que é um sujeito que, claramente movido por ressentimentos pessoais contra os economistas do Plano Real, ele quer, né, se vingar, ele quer, né? E naquele momento o Paulo Guedes funciona como o avalista que o Bolsonaro precisava. O Bolsonaro teve essa ideia. Ele falou assim: se eu trouxer a minha capangada do Rio, mais esses agropecuaristas que já gostam de mim, e mais os pastores e a internet, só fica faltando alguém que me avalize no mercado. Está aí a fórmula da colisão bolsonarista. Só que ela não tinha ainda uma linguagem. Essa linguagem vem do sexto partido, que é o Partido dos Trolls. Você sabe muito bem, no Brasil, o liberal não ganha eleição. Se a coalizão bolsonarista falasse com a linguagem de liberalismo econômico do Paulo Guedes, não teria ganhado a eleição nunca. Né? Não teria ganhado a eleição nunca. Aliás, as votações pífias do Alckmin e do Meirelles mostram isso. Né? A linguagem do liberalismo econômico vai perder a eleição sempre. A linguagem tinha que vir de um outro lugar. E ela veio do Partido dos Trolls, que é esse enorme bloco que vai se radicalizando na internet, que eu e você conhecemos, porque a gente tem uma história na internet, mas que nas ciências sociais tradicionais é um fenômeno mais recente para a turma. A turma não está acostumada a analisar essas coisas, né? E esse imenso bloco inclui, em primeiro lugar, olavistas, né? Toda aquela fornada de gente que sai dos cursos do Olavo de Carvalho. O Nando Moura, por exemplo, um youtuber que fala para 1 milhão de pessoas, foi aluno do Olavo de Carvalho, né? Vão ali cozinhando aquele ressentimento e vão agregando as tribos mais insólitas da internet, né? Incels, os chamados celibatários involuntários, a turma que não tem namorada, que é fortemente misógina, que se articula a partir dessa masculinidade ferida, os monarquistas que aparecem do nada, né? Os terraplanistas. E a gestação dessa coalizão do Partido dos Trolls é o que produz, por exemplo, para nós, na universidade, essa sensação assim, de onde saíram todos esses malucos? Né? De onde saíram todos esses malucos? Eles saíram de um caldo de ressentimento, evidentemente, todo o bolsonarismo tem a ver com ressentimento, mas de uma linguagem particular, que é a linguagem do troll. Aqui, para concluir, eu sei que o nosso tempo está acabando, as pessoas às vezes se confundem sobre o que é um troll. As pessoas pensam que o troll é aquele sujeito que chega chutando a porta e xingando no seu mural. Não é isso que é um troll. Eu tenho muitos leitores que chegam chutando a porta, xingando, e que não são trolls.
E existem trolls que te trollam o dia inteiro da forma mais doce e cordial do mundo. Trollagem não tem a ver com agressividade, embora o bolsonarismo seja uma trollagem particularmente agressiva. O troll é o sujeito que intervém em uma conversa de forma a dinamitar as condições de possibilidade daquela conversa. Ou seja, ele não está querendo que a conversa renda, certo? Ele está querendo impor repetidos obstáculos e repetidas confusões, né, para que a conversa se dinamite. Como trolls muito frequentemente atacam em bando, o ataque de um bando, impedindo que as condições de possibilidade da conversa se firmem, coloca o sujeito que está ali com a ilusão de um diálogo racional e iluminista em uma situação desesperadora, né? Como o caso das vacinas, né? Eu sei que vacina funciona. Você sabe que vacina funciona. Qualquer mãe dos cafundós do Brasil sabe que vacina funciona. Você sabe explicar biologicamente por que a vacina funciona? Eu não sei. Eu posso mais ou menos descrever o princípio, sim. Mas aí vem a trollagem. Você vai ter que correr e buscar um paper científico para mostrar para o cara. Enquanto isso, outros trolls estão ali naquela conversa inventando outras falsidades sobre a vacina, que você terá então que responder em uma temporalidade na qual a resposta é, por definição, impossível, né? Então, o que o troll faz com a sua caixa de comentários é o que o bolsonarismo faz com a democracia brasileira. É muito perigoso, né? Porque a caixa de comentários você bloqueia o troll, você deleta o comentário, você simplesmente ignora. Uma caixa de comentários também não tem tanta importância assim, mas a democracia tem importância, né? A intervenção do bolsonarismo é uma intervenção de sabotagem das condições de possibilidade da democracia brasileira. Isso não é necessariamente do Partido do Boi, nem do Partido Teocrata, nem do Partido do Mercado, que funciona em ditadura, funciona em democracia, não está necessariamente interessado em dar golpe militar em ninguém, etc. Isso é do Partido dos Trolls. E é esse elemento que agora está começando a haver, enfim, etnografias do bolsonarismo, há antropólogas, especialmente antropólogas, que estão pesquisando essa produção discursiva do bolsonarismo na internet, mas isso é um objeto de estudo muito novo, né? E o resultado que se produz é muito assustador. Você... Bicho, para encerrar, eu quero te falar uma coisa. Obrigado por ter escrito o livro, porque eu acho que é uma visão realmente original. Você recontar essa história toda através da forma como os discursos são construídos. Traz elementos novos para o debate, para a nossa conversa, até para tentar ajudar a gente a sair desse buraco do qual coletivamente nos metemos, né? Muito obrigado. Eu fico muito feliz que você tenha lido assim. Ele é um livro escrito com esse espírito, né? Eu digo isso na introdução. Assim, o meu objetivo aqui é contribuir à elucidação da catástrofe que nos aconteceu. Eu escrevi alguns livros acadêmicos sobre literatura, sobre estudos culturais, etc. E a verdade é que não me interessa mais fazer esse tipo de livro. É um livro que tem muito, um tipo de livro que dá muito mais prestígio na universidade, mas é um livro lido por muito pouca gente e que está argumentando minúcias e filigranas da interpretação de um texto que já foi interpretado 10 vezes e que, enfim, é um tipo de trabalho ao qual eu não quero mais me dedicar como atividade principal. Posso fazer um artigozinho aqui, outro artigozinho acolá, de crítica literária no sentido estrito, mas o tipo de livro que eu quero escrever a partir de agora é esse, que é o que a gente chama, em inglês, de crossover book, porque ele é claramente um livro escrito por um acadêmico, né? Assim, o tipo de... Eu gostaria de crer o tipo de rigor no trato com os conceitos, o aparato bibliográfico de notas, o glossário, enfim,
a temporalidade mais alongada do argumento, certo? Mas ele é também, eu quero crer, um livro eminentemente legível por qualquer brasileiro que viu o Jornal Nacional nos últimos 10 anos, dá conta de ler isso aqui. Se fizer um pouquinho de esforço, dá conta de ler. Mesmo que não tenha lido livros assim, livros de 350 páginas antes na vida, consegue, né? Os conceitos esses mais diferentes um pouco, oxímoro, antagonismo, lexicocídio, esses conceitos são explicados no próprio livro, né? E ele não tem aquele peso de prosa acadêmica, com citações enormes, etc. Então, eu fico feliz. O desejo era esse. O desejo era, olha, do ponto de vista da minha disciplina, o melhor que eu posso fazer para ajudar a explicar é isso aqui. Para a gente parar de apontar dedo na cara um do outro, para parar de ficar caçando pessoas na internet, como se um indivíduo em si fosse responsável pela eleição do Bolsonaro, para a gente sair desse bate-boca inútil, né? E além de mais um bate-boca desgastante que gera feridas, gera ressentimentos, etc. O meu intento era esse. Delber Avelar, muito obrigado pela conversa. Obrigado, querido. Um prazer sempre.